pessoa seguir. Oxi, por que Lucas tinha que sair para começar a reunião? Não entendi não isso aí. Caramba. Lucas saiu, começou a gravar, viu, pessoal? Vamos ver se Lucas volta aí para rolar tudo tranquilo. Então, eu estou esperando aqui da 95 para a gente começar, e esse é o momento em que vocês podem tirar dúvidas sobre quaisquer assuntos, inclusive que não digam respeito à Guerra Fria, mas que digam respeito à história de um modo geral. Fiquem à vontade. A Lucas está aí, beleza, maravilha. Então, ah, quem quiser perguntar algo, fique super à vontade enquanto a gente aguarda para entrar mais galera aí. Só uma pergunta. Depois dessa aula é um intervalo, né? Ou tô errado? É o intervalo. É um intervalo. É um intervalo, né? Massa. Bom, 20 minutinhos de descanso não fazem mal a ninguém. Vamos lá, vamos lá. Nenhuma dúvida? Vocês estão 100% em história? Estão os desenrolados? Calma aí, professor. Eu tô procurando aqui o negócio que eu anotei. O senhor poderia. Tá bom, Professor? tô calmo, tô tranquilo. Eu ia perguntar como é que vocês. Diga. Quem vai primeiro aí? José Matheus, é? O senhor podia tirar umas dúvidas? Eu não tô te escutando, não. O senhor poderia Diga. tirar umas dúvidas sobre umas questões? Sobre o quê? Ontem eu tava fazendo vestibular, abre aspas, fazendo vestibular Então, do eu ESA. só não sei exatamente o que disse o assunto. Então, ontem eu tava treinando pro vestibular do ESA e fiz umas questões. Aí o senhor podia Tá ver dando algumas questões delay, comigo? então eu falo e você escuta muito depois. Vou falar no chat então, pera. Tá, beleza, vamos com calma. Fala agora que eu te escuto, desculpa. Ontem eu tava treinando pro vestibular do ESA, tava fazendo um simulador em casa. Aí, tipo, você poderia ver algumas questões aqui comigo, que eu fiquei na dúvida. Sim, mas são várias questões ou é uma só que você quer tirar uma dúvida em algo Não só um. específico? Deixa eu pegar ela aqui, pera. Porque se forem várias questões, é melhor você me mandar no WhatsApp e aí. Tá bom. Pera aí, deixa eu pegar a questão. A gente tá esperando a galera colar mesmo. Pode ler. Pera aí, eu vou pegar a questão aqui. Se tu tá lendo agora, tá com o microfone fechado. Tu não quer me mandar ela no WhatsApp pra gente responder junto depois, não? Se o senhor achar melhor. Ou então cola ela no chat. Cola Pera lá aí. no chat Pera aí, rapidão que eu a vou gente pegar ela. responde. Agora não pode demorar não, senão a gente perde tempo de começar a aula, tá ligado? Então, depois eu mando pro senhor. Depois, depois eu Guilherme mando pro queria senhor no perguntar outra WhatsApp coisa, mesmo. era? Ou era Alan? Alan queria perguntar outra Era coisa. Alan. Era Alan. Tá bom, Zé Matheus. Ah, era Alan, né? Alan, Ô, professor, dá-lhe aí, solta aí tipo, tua as dúvida. minhas dúvidas, eu tinha algumas que eu tinha deixado anotado, só que tinha deixado no post-it, eu tô procurando esse post-it. Era a questão de Irã, Iraque. Agora eu não lembro direito. Era a Aham. questão. Sim, A gente vai passar depois eu vejo sobre. isso. Tá bom. A gente vai passar sobre a Revolução Iraniana um pouquinho mais à frente, eu creio. Sim. Hoje a gente já falou, não foi sobre a Revolução Iraniana, quando a gente falou do governo do. ah, o cara que vem depois do Gerald Ford, agora tá me fugindo o nome dele. Consigo ver o rosto dele, mas eu não tô lembrando o nome dele. Rapaz. Vocês não lembram, não? Quem é o Jim presidente Carter. depois de Gerald Ford? Jim Carter, muito obrigado. Exatamente. E até procurar aqui o nome dele. No governo do Jim Carter, é um dos grandes fracassos da política internacional norte-americana. A gente pode colocar em fileira a Revolução Cubana, que é o maior fracasso,
Guerra do Vietnã, o segundo maior fracasso, e o terceiro é o caso da libertação dos cidadãos norte-americanos na embaixada norte-americana do Irã. 3 grandes fracassos estrondosos da política internacional, as 3 maiores derrotas dos Estados Unidos na história foi durante o governo de Jim Carter. Jim Carter. Beleza. Bem, alguém quer falar algo mais? Quer tirar alguma dúvida? A gente Ô, pode professor, começar. achei o negócio aqui. A minha dúvida Dale. era que no governo de Jimmy Carter, ele não tinha a questão da Al-Qaeda, que eles treinaram para combater a União Soviética. Sim, sim. Agora, a minha dúvida é por que a Al-Qaeda depois, o pessoal lá, tipo, se revoltou contra os Estados Unidos depois, que teve esse negócio do Não. 11 de setembro. Isso é boa, isso é boa. Na verdade, não tem um total de 0 comprovação que o 11 de setembro foi ligado à Al-Qaeda, de fato. Mas eu não vou entrar numa teoria da conspiração, não, tá? Vamos supor que, de fato, foi. A gente pode falar que a Al-Qaeda nunca foi um organismo pró-Estados Unidos. Ele era um organismo contra invasões estrangeiras de quaisquer fundamentos e quaisquer razões. A União Soviética, como os Estados Unidos, interferiam politicamente num domínio religioso, teológico, que pregava aí preceitos como a ideia de jihad ou a ideia da Sharita, da lei muçulmana, como uma lei religiosa que se sobressaía à lei civil, estava à frente da lei civil, valia mais que a lei civil. Então, tudo isso vai pesar para que quando os Estados Unidos, a partir da década de 80, comecem a fazer interferências no Oriente Médio, a Al-Qaeda como um organismo internacional, tá? Isso é importante lembrar. Os mujahidins são uma guerrilha localizada no Afeganistão. A Al-Qaeda é uma organização internacional, financiada primeiro pelos Estados Unidos, mas depois mantida pela Arábia Saudita, certo? Essa galera, como organização internacional, vai reagir às intervenções norte-americanas nos países do Oriente Médio, como intervenções diretamente ligadas a ataques ao modo de vida do povo muçulmano, do povo árabe, não, porque os próprios afegãos, eles são persas, eles não são árabes. Mas, assim, de um modo geral, do povo islâmico, do povo muçulmano. Então, todo modo de vida norte-americano, assim como o modo de vida soviético, se os soviéticos eram do Satanás porque eles não acreditavam em Deus, os norte-americanos eram pura promiscuidade para a cultura norte-americana, para os islâmicos mais fundamentalistas. E o processo de aculturação, de exportação da cultura norte-americana para essa região também era muito mal visto, tá? Tanto quanto a possibilidade de domínio político dos soviéticos. E o 11 de setembro pode ser entendido como uma reação a essa perspectiva de intervenção norte-americana no mundo árabe, em especial depois do fim da Guerra Fria, depois na década de 90 e no início da década de 2000. Toda vez que os Estados Unidos interferiam num país árabe, era visto como aí uma interferência sobre a cultura islâmica, sobre a teologia muçulmana, como uma explicação de mundo. Tá bom? Beleza. Então é meio que isso. Mas tem muita... Vê só, tem muitas teorias da conspiração que dizem que era uma organização terrorista chilena, porque era no 11 de setembro também que foi dado o golpe contra o Salvador Allende, no Chile, que é uma organização terrorista japonesa, porque os japoneses são acostumados com esse negócio de kamikaze, mas isso é tudo teoria da conspiração, tem um tanto de 0 de comprovação. Agora, uma coisa que fica muito clara é que o avião que atingiu o Pentágono tinha forma de qualquer coisa menos de avião. Se você for ver as imagens do Pentágono depois do ataque, porque foram 2 nas Torres Gêmeas, né? Tinha um que era destinado à Casa Branca, uma pena que não pegou. Não ia pegar nunca, mas o George Bush nem na Casa Branca estava, né? Então não tinha nem porquê. Estava bem longe da Casa Branca, estava em viagem. Estava lendo um livro para criancinhas de cabeça para baixo. É muito curioso, pô, tá de cabeça para baixo mesmo, e ele lendo o livro de cabeça para baixo.
E outro avião foi para o Pentágono. Só que o avião do Pentágono, ele ficou o buraco lá em formato redondo, circular. Um avião, pô, cadê as asas do avião? Ficaram onde? Tá entendendo? E você não vê restos do avião, fica muito suspeito do que foi de fato que atingiu o Pentágono. Pode ter sido um míssil, alguma coisa assim. E aí começa a se levantar teorias da conspiração sobre se não foi um auto-ataque, uma auto-sabotagem, mas para as Torres Gêmeas seria muito pesado você matar tantos norte-americanos para incidir numa guerra. Talvez se fosse só o Pentágono, como teve pouquíssimas baixas. Enfim, a galera é muito suspeito. É muito suspeito, é muito estranho que uma organização terrorista tão pequena como a Al-Qaeda, que nunca tinha conseguido um ataque dessa escala, ter feito com perfeição um ataque dessa dimensão, de tamanha intensidade para o orgulho, para o brilho norte-americano, a ponto de instalar uma nova Guerra Fria, só que agora contra os países islâmicos, por assim dizer. É uma coisa estranha, mas, bem, não vamos para a teoria da conspiração, beleza? Guilherme, queria perguntar algo. Porque nessa Guerra Fria que vários, sei lá como é que se diz, países foram deixando de ser, foram fazendo revoluções para deixar de ser colônia, a descolonização. Isso a gente vai falar um pouquinho depois, mas o principal são duas principais razões, tá? A primeira principal razão se deve ao enfraquecimento das antigas potências coloniais, isso falando especialmente de África e de Extremo Oriente. Quais eram as principais potências coloniais até a Segunda Guerra Mundial? França e Inglaterra. França e Inglaterra saem desmoralizadas e destruídas da Segunda Guerra, tá? Com crises econômicas grandes, preocupadas principalmente ali em fortalecer o seu ímpeto interno, a sua estrutura interna. Então, não vão ter força para combater processos revolucionários nos países do restante do mundo. Eu posso citar um terceiro movimento, que é o seguinte: durante a Segunda Guerra Mundial, quem lutou ali, principalmente pela França, durante a guerra, não foram franceses, foram coloniais franceses. Então, eram as tropas da Guiné, eram as tropas do Congo, as tropas da Indochina, o que eles chamavam de les indígenas na França, os indígenas. O principal contingente de forças francesas lutando contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial é feita por tropas coloniais. Isso é muito curioso. Essa galera vai lutar contra ditaduras, contra governos autoritários, e volta para os seus países depois com toda uma expertise de guerra, com todo um conhecimento sobre como fazer guerra, manusear armas, táticas de batalha, e também com a ideia de luta contra uma dominação autoritária, que nesse caso já não seria mais a dominação autoritária alemã nazista, seria a dominação autoritária da França, da Inglaterra e por aí vai. E, por fim, o terceiro fator é que Estados Unidos e União Soviética estavam insuflando esses processos revolucionários para evitar que esses países, quando se independizarem, caíssem ou na esfera de influência dos norte-americanos, isso por parte dos soviéticos, ou dos soviéticos, isso por parte dos norte-americanos. Então, ambos anteviam que esses processos eram imparáveis, não dava para deter esses processos revolucionários de luta por independências que estavam transcorrendo, então eles tomavam a postura de influenciar, estimular esses movimentos para evitar que o país caísse na esfera de influência de seu adversário. Beleza? Então, esses três fatores: enfraquecimento das antigas potências coloniais, jogo geopolítico da Guerra Fria e experiência de guerra das tropas coloniais durante a Segunda Guerra Mundial. Beleza, Guilherme? Beleza, valeu. Acho que a gente vai voltar a falar sobre isso mais tarde. Mas, bem, vamos voltar aqui para o nosso conteúdo especificamente. A gente está falando agora sobre a crise dos mísseis em Cuba. Eu falei para vocês que o Kennedy teve aí uma estratégia que fraudou, foi uma estratégia muito ineficiente de tentar treinar, exilados cubanos para derrubar, desculpe mesmo, para tentar derrubar o governo do Fidel Castro.
o Che vai reagir com muita força, né? Vai conseguir prender todo mundo e ali a Baía onde eles desembarcaram vai ficar conhecida a partir de então como Baía dos Porcos, Baía dos Traidores, tá bom? E para tentar ali se safar de uma possível nova invasão de tropas norte-americanas, agora diretamente o exército dos Estados Unidos, Cuba aceita que a União Soviética instale em seu território mísseis balísticos intercontinentais que têm capacidade para atingir Miami com armamento nuclear. No tabuleiro geopolítico internacional, esse movimento da União Soviética, não de Cuba, da União Soviética, de instalar mísseis ali no Caribe, é visto como uma resposta à instalação de mísseis de longo alcance dos Estados Unidos na Turquia e na Itália, mísseis que teriam capacidade de atingir grandes cidades soviéticas, tá? E isso vai colocar, em termos gerais, o mundo numa grande crise. Foi talvez ali, durante a Guerra Fria, pessoal, existia um termômetro, um relógio, na verdade, não era nem um termômetro, era o relógio para o apocalipse. Se vocês quiserem dar uma pesquisadazinha nisso depois, isso é interessante. O relógio para o apocalipse media o quanto Estados Unidos e União Soviética estavam próximos de uma guerra nuclear. Quando os minutos chegavam pertinho de meia-noite, ali, significava que as tensões estavam gigantescas, muito próximas aí a explodir uma guerra nuclear. E a crise dos mísseis de Cuba foi um dos momentos em que esse relógio esteve mais perto da meia-noite. Eu acho que o Iron Maiden tem uma música sobre isso. Eu não gosto muito de heavy metal, de metal, essas coisas, então eu não vou saber. Mas é Minutes to Midnight, algo tipo. Diga. Guilherme? O senhor acha que, tipo, se tivesse uma guerra nuclear, depois dessa guerra, ia ser como se fosse aqueles filmes pós-apocalípticos, tudo acabado, tudo desértico e tal? Pro deserto eu não sei, mas tudo acabado provavelmente. Provavelmente. Ia ser tipo Last of Us, só que a galera radioativa e não crescendo cogumelo. Eu espero que você tenha entendido a referência. Entendi. Joguei bem. Ok? Enfim. Voltando então aqui. Alan, queria fazer alguma pergunta? Eu vi que você abriu o seu áudio aí. Não, eu pensei em Exterminador do Futuro, só que sem robô. Pô, então, Viajei aqui. são referências variadas, mas todas têm isso em comum. Veja, inclusive a gente vai ver isso na filmografia da década de 80, da década de 70, o que está muito no fundo de todos os filmes que são produzidos é a guerra nuclear, são as armas nucleares. A gente vê isso, por exemplo, na série Dark, de certa forma, quando eles retratam a década de 60 ou a década de 80, como tem esse panorama de fundo correndo do medo das armas nucleares. A gente vê no Exterminador do Futuro, de certa forma, uma representação do que seriam as armas nucleares, com os... Putz, esqueci agora o nome dos robôs. Enfim, vocês sabem melhor do que eu. Até no Super-Herói... Oi? Perdão? O nome dos robôs, T-800. Isso, perfeito. Nos super-heróis, a gente vê o Incrível Hulk, até o Homem-Aranha, como uma imaginação aí do perigo da radiação, tal, os poderes dele vêm da radiação gama, ou então de mordida de uma aranha radioativa. Então, o plano de fundo, de um modo geral, desses filmes é o terror nuclear e a mutação que uma guerra nuclear pode causar. Então, no imaginário coletivo, o medo de uma guerra nuclear é muito forte. O Strange Things, ele, de certa forma, coloca isso com alguma força também, já que ele tenta resgatar essa década de 80 e tal. Mas aqui, em 62, essa tensão de 12 dias em que estavam em negociação Estados Unidos e União Soviética para evitar um conflito nuclear, isso foram os 12 dias em que todo mundo estava perdão pelo termo, na mão, né? Nervoso, todo mundo ali, tá entendendo? Preocupado, o mundo como um todo estava vivendo ali, ó, prendendo fôlego,
para a possibilidade de uma guerra nuclear entre União Soviética e Estados Unidos. Mas acabou se escolhendo, através das negociações entre o Khrushchev e o Kennedy, um destensionamento. Então, se organizou a retirada dos mísseis de ambos os lados, se criou um telefone vermelho que ligava Nossa, esqueci o nome da peste do palácio lá em Moscou. O Kremlin, que ligava o Kremlin, que é o palácio do poder, a sede de poder em Moscou da União Soviética, a Casa Branca, que é a sede de poder dos Estados Unidos em Washington, capital dos Estados Unidos. Então tinha um telefone que o cara tirava do gancho, o Kennedy já falava direto com o Khrushchev. Então puxou o telefone, era o telefone vermelho, né? Puxou, já chamava lá do outro lado, era imediato a ligação entre líderes, já para resolver qualquer problema que levasse aí a uma guerra nuclear, tá? Porque era muito fácil, o cara errou ali, apertou a ignição sem querer, vai atirar ali um míssil nos Estados Unidos agora, e como é que vai fazer? E a tensão subia, não tinha internet para o cabo se comunicar imediatamente, então o telefone ali, o gente dizia, norte-americanos, foi sem querer, a gente vai abater esse míssil aqui no ar, derrubava o míssil, fica tranquilo aí, foi um erro aqui, engano, e por aí ia. Então era uma ligação direta entre os dois para evitar qualquer situação de maior tensionamento, tá? Isso é uma das marcas do período da detente, do distensionamento entre os países. Houve um acordo que os norte-americanos jamais poderiam invadir Cuba, sob a possibilidade da União Soviética colocar novamente mísseis na ilha para proteger a ilha de Cuba. Então, por que os Estados Unidos nunca invadiu Cuba e por que os Estados Unidos respeitam que Cuba seja um país socialista no quintal deles? Por conta desse acordo, tá? Cuba é imune à invasão norte-americana, mas isso não significa que os Estados Unidos não exerçam pressões diplomáticas e pressões econômicas, como, por exemplo, o embargo econômico a Cuba. Cuba não pode comercializar com nenhum outro país do mundo sob o risco desse país sofrer sanções dos Estados Unidos, sofrer bloqueio de bens de suas lideranças nos Estados Unidos, ou então sofrer aí represálias econômicas dos norte-americanos. A Venezuela hoje é um dos principais parceiros de Cuba, enquanto Cuba fornece inteligência militar para a Venezuela e táticas de guerra para a Venezuela, treinamento. A Venezuela fornece petróleo para Cuba, então tem essa sinergia entre os dois países. E então a Venezuela hoje sofre muitos embargos dos Estados Unidos por conta dessa relação que ela tem com Cuba. Até hoje os Estados Unidos mantêm esse embargo econômico à ilha de Cuba. O Obama fez um gesto de abrir esse embargo, de ter uma aproximação com Cuba, mas assumiu o maluco do Trump, né? E aí, maluco no poder só dá maluquice, e o embargo voltou com toda a força. Esse negócio do Trump tá falando de comunistas em todo lugar, e tem que derrotar os comunistas e vencer os comunistas da China, e os comunistas de Cuba, e os comunistas do Brasil, tudo é comunista. Essa loucura toda fez com que reavivasse esse espírito de Guerra Fria, e Cuba hoje sofre novas pressões dos Estados Unidos, apesar de nem ser mais os irmãos Castro que estão no poder. Tá? São outras lideranças políticas já. Inclusive, os Estados Unidos fizeram tanta pressão em Cuba que o Fidel Castro é dos líderes da história mundial o que mais sofreu atentados à sua vida. Os Estados Unidos tentavam matar Fidel de tudo quanto é jeito. Inclusive, colocaram uma camareira para... isso é legal. Tem duas tentativas que são bem bacanas. Uma é o charuto explosivo, que Fidel, quando acendesse, ia ser uma dinamite dentro e ele ia morrer. Um charuto explosivo que mandaram colocar escondido nos charutos que Fidel gostava de fumar. E, por sorte, o Fidel notou como ele era assíduo ao fumo do charuto, que aquele charuto estava imperfeito. Pediu para a galera sacar o que era e perceberam que realmente era uma dinamite ali dentro, um TNTzinho básico para só causar o mal.
E outra tentativa de matar o Fidel foi tentar colocar veneno no milkshake dele. E o Fidel é um cara que é apaixonado por milkshake sabor chocolate. Adora milkshake. Adorava, né? Morreu, coitado. E parecia desenho do Pica-Pau, né? O Pica-Pau lá botava no o cigarro do Zé Corubu e quando o Zé Corubu ia fumar, ficava com a cara toda queimada, né? Então, a galera colocou veneno no milkshake do Fidel. Só que era um veneno de um tipo muito específico para não rastrear, né? E esse veneno, quando você colocava no gelado, ele meio que perdia a eficácia. E o Fidel foi lá, tomou o milkshake geladíssimo, como ele gostava muito de tomar, e o veneno não fez efeito nenhum nele. Então era meio bizarro, sabe? A vida do Fidel era viver escondido. Ele não vivia em paz. Era sempre ali, olha, num túnel, em algum lugar ali em Havana, sempre monitorando as coisas de um jeito meio escondido para não ser assassinado. O presidente Lula, o Luiz Inácio Lula da Silva, quando era líder sindical ainda, lá para o final da década de 80, estava montando o PT direitinho ainda, ele foi convidado pelo Fidel para ir para Cuba para dialogar, para aprender, para trocar ideias lá com o Fidel. E o Lula contando essa história, né? O Lula é um bom orador, é um excelente orador. Ele conta que ele foi levado pela turma vendado. A turma pegou ele no aeroporto, botou uma venda na cara dele e disse: companheiro, espera aí que a gente vai levar você para ver Fidel, mas tem que ser uma coisa organizada. Aí Lula disse que chegou num lugar no meio do mato, que só escutava os grilos cantando, um negócio meio bizarro, e jogaram ele no meio de uma casa escura, que não tinha nada na casa, só tinha um candeeiro na casa, um negócio meio esquisito. E ele sozinho lá, ele disse: pronto, lascou, os cubanos vão me pegar agora, vão me dar fim. O Lula contando a história, né? Que achou que ia ser passado lá pelos cubanos. E do nada abre um alçapão no meio da sala e sai do alçapão o Fidel Castro para conversar com ele, de trocar uma ideia lá, e lá, companheiro, tal, conversar com o Lula contando, mó resenha. Mas a partir dessa história do Lula, a gente pode ver que a vida do Fidel era uma vida sofrida mesmo, era uma vida lascada, que ele tinha medo de atentados diariamente dos Estados Unidos. Reza a lenda que são mais de 89 atentados que os norte-americanos fizeram contra a vida do Fidel, esperando que, matando o Fidel, eles acabassem com a Revolução Cubana, e o Fidel vai se livrar de todos esses atentados. E vai conseguir, inclusive, treinar aí, ou influenciar uma nova geração de líderes de esquerda, que infelizmente não vão ser de tão esquerda assim. A gente vê o Lula como exemplo, né? Ou os Kirchner na Argentina, mas vai ser mais ou menos de esquerda, centro-esquerda, que vão influenciar aí os rumos da América Latina para a década de 2000. Década de 2000, a América Latina, de um modo geral, vai ser bem à esquerda. A gente vai ver o Hugo Chávez, Rafael Correa no Equador, a gente vê o Evo Morales na Bolívia, os Kirchner, tanto a Cristina como o Nestor, o Pepe Mujica no Uruguai, os Kirchner na Argentina, né, no caso, a Michelle Bachelet no Chile. Então, são todas ali pessoas que representam governos mais centro-esquerda, o próprio Hugo Chávez na Venezuela. Então, tem um movimento pró-esquerda que vai meio que salvar Cuba do isolamento na década de 2000. Todos esses países vão dar uma assistência maior a Cuba, mesmo sabendo de possíveis represálias dos Estados Unidos. Tá bom? Então, vai ter essa situação aí na política internacional na década de 2000 que vai salvar Cuba da morte econômica. Vamos começar a falar, então, aqui de outro conflito que foi marcante no evento da Guerra Fria. Antes de passar para a Guerra do Vietnã, alguma pergunta sobre Cuba? De boa para mim. De boa? De boa para todo mundo? Tranquilo, eu acho. Tranquilo. Beleza. A gente começou 10h05, né? Vai até 10h50, tem uns 10 minutinhos. Vamos falar só sobre o comecinho da Guerra do Vietnã e amanhã, qualquer coisa, a gente acaba a Guerra do Vietnã. Vê só, pessoal. A Guerra do Vietnã foi um conflito lá no Extremo Oriente, muito ligado à política de descolonização da Indochina francesa.
O território do Vietnã era posse da França, tá? Era um território colonial francês. Essa galera do Vietnã vai ter um movimento nacionalista muito forte no final da Segunda Guerra Mundial, que vai perdurar como guerrilhas até a década de 70, que é o movimento dos Vietcongs, a ideia ali de um nacionalismo vietnamita contra o domínio colonial francês, tá? Esse movimento nacionalista da Indochina vai conseguir vitórias contra a França, tá? Vai conseguir que a França seja parcialmente derrotada e vai, por influência da China, que está ali próxima, adotar uma estratégia ideológica mais ligada à esquerda, tá? Isso na época do governo do Dwight Eisenhower. A gente está falando ainda da década de 60, tá? A década de 60, então, vai ser marcado aí no Extremo Oriente pela adoção aí de políticas mais socialistas e no cenário internacional meio que para, como é que eu posso dizer, tentar contornar a situação da independência do Vietnã. Os Estados Unidos vão entrar numa negociação diplomática com a China e com a União Soviética e vão estabelecer a divisão do Vietnã, mais ou menos como foi a divisão da Coreia, num paralelo que dividia o Vietnã do Norte, que ia ser esse governo socialista, com o Vietnã do Sul, que seria um governo capitalista, tá? Então o Vietnã vai ser dividido aí em dois territórios, vai ter uma divisão entre esses países, mas a guerrilha comunista no norte não vai se conter, não vai ficar só restrita ao norte, e eles vão passar para o sul e tentar libertar o sul do domínio que eles dizem das potências capitalistas estrangeiras, incluindo entre as potências capitalistas estrangeiras os Estados Unidos. E aí os vietnamitas, também conhecidos guerrilheiros como Vietcongs, vão lutar uma guerra contra, primeiro, o governo do Vietnã do Sul, tá? E depois, a partir do governo do Lyndon Johnson, contra tropas norte-americanas que vão ser enviadas para apoiar o governo do Vietnã do Sul, sediado em Saigon. Diga lá, Alan. O quê? Não, professor, acho que eu ativei meu áudio sem querer. Foi mal. Tranquilo. De boa. Se tiver alguma dúvida, pode falar, viu? Estamos aqui para isso mesmo. Então, esse governo do Vietnã do Sul em Saigon vai começar a ser atacado pelas guerrilhas Vietcongs, vai chamar os Estados Unidos para ajudá-los. Os Estados Unidos vão começar a mandar tropas diretamente. O Kennedy já mostra uma força nesse sentido, um ímpeto. Nesse sentido, vai mandar consultores militares para Saigon para ajudar a organização do exército do Vietnã do Sul. Mas quem de fato manda tropas é o Lyndon Johnson. E essas tropas norte-americanas vão sofrer inúmeras baixas na guerra. Os Vietcongs vão fazer uma guerra muito ligada à guerrilha. Laura entrou um pouquinho atrasada, hein, Laura? Já no finzinho, já estou encerrando a aula, viu, Laura? Infelizmente, mas essa aula está gravada, de qualquer forma, ela vai entrar ou hoje ou amanhã na plataforma da gente. Enfim, o que eu estava dizendo? Esqueci completamente. Que os vietnamitas, os Vietcongs, vão conseguir vitórias contra as tropas norte-americanas através de táticas de guerrilha, porque era uma parada muito louca. Era muita floresta, pouca estrada pavimentada, era muita estrada de barro no meio da floresta, um território extremamente tropical. José Matheus quer fazer uma pergunta, diga aí. Professor, eu vi o documentário sobre, nem sobre essa guerra específica, mas tipo, eu vi lá que os vietnamitas não ganharam no campo de batalha em si. Sim, eu vou te explicar justamente isso agora. E o principal general vietnamita, deixa eu ver se tem o nome dele aqui, porque eu acabei de esquecer o nome dele. Essa semana eu estou muito esquecido de tudo. Putz, cara, tem o nome do cara não? Tem não. É o Ho Chi Minh. Lembrei agora. O Ho Chi Minh, que é o principal general Vietcong, ele vai ter uma tática de guerra que é fantástica. Ele primeiro tem a dimensão que ele conhece o território.
e que os norte-americanos não conhecem o território de mata fechada, que é essa região, com vilas produtoras de arroz perdida no meio dos campos, das florestas. Então, um território muito campesino e vietnamita é tudo igual para a leitura do norte-americano. Veja que coisa interessante. Os norte-americanos não conseguem olhar no rosto de um vietnamita e identificar quem ele é. Quando vocês, eu não sei se vocês têm essa dimensão também, mas vocês já tentaram assistir um filme coreano ou um filme japonês e vocês não conseguiam distinguir quem era quem dos personagens, porque a fisionomia deles para vocês era muito parecida? Isso é comum, tá? Não se vejam como preconceituosos, não. Na cultura ocidental, você tem muito a leitura dos traços fisionômicos ocidentais. Você não sabe os traços da fisionomia de um oriental, o que é que pode distinguir um do outro. Você vai achar todos muito parecidos. E os norte-americanos, de fato, não conseguiam distinguir o rosto de um vietnamita de outro. Então, eles chegavam em vilas campesinas, cheio de camponês, plantador de arroz, e eles não sabiam dizer se o camarada era um guerrilheiro que eles estavam perseguindo ou se era simplesmente um camponês. E do nada as tropas norte-americanas podiam passar a ser atacadas por camaradas que estavam simplesmente disfarçados, vestindo roupas de camponeses. Tá? Eles não sabiam. Pegavam os caras o quê? Na surpresa. E aí era bala voando, mina terrestre, coisa de louco. Então, a estratégia de guerra dos vietnamitas tem essa percepção que não há uma idiosincrasia por parte dos norte-americanos em relação ao rosto dos vietnamitas. E outra coisa que o Ho Chi Minh vai utilizar de estratégia de guerra é a noção de que ele não precisa matar os norte-americanos. Ele precisa tirar eles de batalha, principalmente se ele conseguir fazer com que esses norte-americanos fiquem permanentemente inutilizáveis. É melhor do que matar. Deixar o camarada sem a possibilidade de uso de um braço ou de uma perna, porque esse camarada vai ter que voltar para os Estados Unidos. E a mídia norte-americana vai o tempo todo estar noticiando esses camaradas voltando sem um braço, sem uma perna, sem um olho, todo com o rosto deformado. E esse vai ser o retrato que vai estar estampado nos jornais dos Estados Unidos cotidianamente. Uma guerra onde os jovens norte-americanos voltam mutilados, voltam sem poder se integrar ao mercado de trabalho, voltam deformados. Uma guerra para quê? Para nada, no Extremo Oriente, com um bando de plantador de arroz. Os Estados Unidos ficam tão doidos a pegar fogo, a explodir. E aqui tem um ataque de napalm aqui para vocês verem. Como é delicioso quando o napalm toca a terra e começa a pegar fogo, uma coisa assim horrorosa, tá? Ou então eles desenvolvem um chamado agente laranja, que é para desfolhar as florestas vietnamitas, tá? E essas florestas perdem as folhas e eles pretendem identificar a partir de então onde estão os Vietcongs. Só que os Vietcongs não se escondem nas florestas, ou eles se disfarçam nos campesinatos, ou eles estão em túneis subterrâneos que não conseguem ser rastreados pelos norte-americanos. Outra coisa, geralmente o vietnamita ele é um pouquinho menor que o norte-americano. O norte-americano médio vai ter ali 1,70 m, o vietnamita vai ter 1,50 m, 1,60 m. Então os túneis são feitos para que um vietnamita pequenininho, magrinho, consiga se mover com facilidade. Mas o norte-americano vai entalar ali no caminho dos túneis. Então, os túneis são meio que inutilizáveis para os norte-americanos e eles não conseguem seguir os vietnamitas pelos túneis. É uma coisa muito doida. E essa tática de guerrilha, de esfaquear um norte-americano aqui e ali, cortar a perna dele fora, entrar no túnel e fugir, era algo muito utilizado pelos vietnamitas. Por quê? Cortei a perna de um norte-americano, ele vai estar vivo ainda. Eu vou tirar 3 camaradas do campo de batalha de uma vez só. O camarada que está sem a perna, que teve a perna decepada, e outros 2 para carregar ele de volta pro alojamento. Isso é muito visto no filme, por exemplo, Apocalipse Now, do Coppola também. A gente já falou do Coppola na aula passada.
com o Poderoso Chefão, Apocalipse Now, aí um dos grandes filmes do Coppola, muito bom, mas muito doideira também. Vale a pena assistir cinema, né? É sempre interessante. O Apocalipse Now, ele retrata isso com muita intensidade, como os norte-americanos estavam lá, meio insanos, numa guerra de um território que eles não conheciam, onde tudo podia ser hostil, onde eles podiam ser atacados a qualquer momento, e podiam ser vítimas aí das tropas Vietcongs. Então, quem voltava da guerra do Vietnã voltava meio doido para os Estados Unidos, era algo meio bizarro. Você podia até voltar inteiro, mas você mentalmente voltava quebrado. E com essa tática, o Ho Chi Minh vai conseguir que a opinião pública norte-americana se volte contra a guerra, de modo a pressionar os presidentes dos Estados Unidos, principalmente o Lyndon Johnson, e o que segue a ele, o menino... Putz, me fugiu o nome dele também agora, o Nixon, a tirarem as tropas norte-americanas do Vietnã, coisa que o Nixon vai fazer e vai ser uma grande derrota para os Estados Unidos na história mundial, tá bom? Então, acaba que essa pressão psicológica do Ho Chi Minh vai fazer com que os norte-americanos sejam derrotados na Guerra do Vietnã. Não é uma vitória no campo de batalha, como o Zé me disse aí, é uma vitória muito psicológica pela opinião pública norte-americana, tá bom? É uma guerra que a gente vai ver que vai ser muito a ideia de guerra de guerrilha, lutando contra as tecnologias norte-americanas, aí helicóptero, napalm, a porra toda aí dos norte-americanos, e quem vence no final é a guerra psicológica dos vietnamitas. Pessoal, aula que vem a gente volta daqui, a gente vai parar aqui na guerra do Vietnã, na guerra tecnológica contra a guerra de guerrilha, mas alguém quer fazer alguma pergunta agora? Ô, professor, Dale. nessa questão da guerra do Vietnã, não tem aquele filme, né, o Rambo? O Rambo também é um ótimo filme, onde o Rambo sozinho vence o Vietnã todo. É muito interessante. Essa questão da mídia. Os americanos venderam a guerra do Vietnã como uma vitória, apesar de eles serem derrotados. Isso é interessante. Eles não se disseram derrotados, mas eles venderam como uma vitória. O Rambo é um cara meio traído, né, pelos Estados Unidos. Então, meio que ele não é os Estados Unidos em si, mas ele é o norte-americano. Então, fica aquela coisa. O governo perde, mas o norte-americano em si é vitorioso. Sabe? É honrado, é bravo e tal. Enfim, tem essa leitura, assim. Muito bom. José Matheus quer perguntar algo? Também teve o Justiceiro, o Punisher, que a origem dele foi lá no Vietnã, professor. Eu não lembrava do Punisher. Eu sei que tem vários personagens que têm origem originalmente, pelo menos da Marvel, no Vietnã. Salvo engano, a história original do Homem de Ferro também é no Vietnã. Ele está sequestrado lá por vietnamitas. Salvo engano, eu não tenho certeza. Não, a do Homem de Ferro é na... Ou é na Coreia... É no ou é Estado no Islâmico, Vietnã. professor. Não, é no Estado Não, Islâmico. não. Porque isso aí é uma releitura para o filme do Robert Downey Jr. Mas o original do Homem de Ferro é em algum país do Oriente. Eu não lembro se é exatamente no Vietnã ou se é na Coreia, mas é um dos dois. Porque ele se origina no contexto da Guerra Fria. Os principais inimigos do Homem de Ferro, originalmente, eram ligados aos países socialistas. Era o Dínamo, que era ligado à União Soviética, e também tinha o Mandarim, que era ligado à China, né? O Mandarim. Então está muito nesse contexto da Guerra Fria também. Tem alguns outros personagens, mas o Punisher, especificamente, eu não lembrava que ele tinha lutado na Guerra do Vietnã, não. Mas é interessante também. Interessante. Ele veio da guerra do Vietnã todo ferrado da cabeça, como o senhor disse. Então, ele tem essa representação. É porque na releitura, que é o da série da Marvel agora, ele é apresentado como vindo da Guerra do Iraque, não? Porque, tipo, a origem... É o tempo, né? A temporalidade tem que... Conforme vai passando o tempo, sempre vai ter guerra, tá ligado, professor? Então, tipo... Eles sempre vão poder deixar o Punisher mais atual. Porque imagina, o Punisher ter estado na guerra, sei lá, da Segunda Guerra Mundial. Ele ia ser um senhor de idade, tá ligado? Não faz muito sentido. Tem que atualizar o personagem, de fato. E quadrinhos faz muito isso, né? Sempre tem um universo novo em que zera todo mundo, e aí vamos explicar uma nova origem para cada um.
tem sempre os heróis são reutilizáveis, por assim dizer, e vão se colocando características do tempo nos heróis cada vez mais. Inclusive, assim, a Guerra Fria vai ter muito dessa parada do herói por parte dos norte-americanos, sempre combatendo os soviéticos de uma forma ou outra. Aí está o Capitão América, que vai lutar contra o Capitão Escarlate, se não me engano, que é dos soviéticos lá, o super soldado soviético. Mas sempre é um plano, durante esse período da Guerra Fria, sempre é um plano dos soviéticos para acabar com os Estados Unidos. O Rambo também é uma ideia de super-herói sendo colocado aí na Guerra Fria. Tem E o sempre esses Punisher, a personagens. ideia dele é muito legal, porque, tipo, ele não é exatamente um herói, ele é um anti-herói. E como Sim. a maioria das... A maioria do público achava que a Guerra do Vietnã era sem sentido, eu acho que fizeram muito bem deixar ele como um anti-herói, porque, tipo, ele não segue totalmente o bem. Ele É faz... muito violento também, ele pune que é um dos grandes dilemas dos super-heróis, né? Eu posso punir, eu tenho, bem, o nome dele é o Punidor, né? Como é que fica em português mesmo? Eu sempre esqueço. É justiceiro. Aí ele... Justiceiro, mas não Aí ele é, sempre... ficou Não, é ruim a justiceiro. tradução. É, tipo... Não, Ele... eu tô dizendo, o nome é Justiceiro, mas a tradução ficou muito ruim. Aí ele sempre fala uma coisa. O que ele faz não é justiça, é punição. Isso, é verdade. É porque o punidor em português também não ia ficar legal, né? O punidor fica algo meio. Mas é isso, velho. A gente vai parar por aqui. Se alguém quiser perguntar mais algo, tá aberto aí. Se não, a gente encerra aqui e vocês me veem amanhã em mais uma aula. Tá? Ninguém? É isso. Pessoal, mais uma vez, muito. Alan, quer fazer uma pergunta? Pode ficar à vontade. Não, professor, eu ia falar que não tinha dúvida. Ah, tá certo. Beleza. Então, eu quero agradecer novamente a vocês pela paciência, pela assiduidade, por estarem aqui presentes. Muito legal trabalhar com vocês ao vivo, novamente, escutando a voz de cada um, muito diferente da relação das aulas gravadas. E eu espero que tenha sido uma aula mais útil para vocês do que as últimas vinham sendo, tá certo? Muito obrigado por estarem aqui. E qualquer coisa, vocês sabem, estou ali sempre à disposição do contato de vocês. Entrem em contato comigo, falem, tirem quaisquer dúvidas. Quiserem mandar questões como Zé Matheus, podem mandar para mim. E é isso aí, velho. Estou aqui para o que vocês precisarem. Massa? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Falou. Até a próxima. Certo, prof. Tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, professor. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.